Olá pessoal, estamos numa nova fase do nosso canal do YouTube. Agora nós vamos colocar um vídeo todos os dias de domingo a domingo. Cada dia será um tema pré-determinado, ou seja, na segunda-feira, que é esse primeiro vídeo, nós vamos falar sobre entendendo as fissuras. Na terça-feira, nós vamos falar sobre entendendo o concreto. Na quarta, entendendo a fachada de cerâmica aderida. Na quinta, entendendo a impermeabilização. Na sexta, entendendo a corrosão. No sábado, entendendo a recuperação e o reforço de estruturas. E no domingo, entendendo o pavimento de concreto. Vão ser vídeos sequenciais, ou seja, vamos começar, como se diz, do início, para que a gente, vamos supor, na fissura, a gente começa a fissura e a gente vai estudando ela até chegar ao seu tratamento. Tá? Então são vídeos que você vai ter, como sempre se conhece aqui no nosso canal, direto, rápido e prático, sem enrolação nenhuma, ok? E também, todas as quartas-feiras nós vamos ter Saber Fazer é a Norma, ou seja, vai ter vídeo patrocinado de um produto do mercado nacional, onde nós vamos mostrar como ele funciona, por que ele funciona e como aplicá-lo. Então, com isso vai fazer com que a gente, sabendo utilizar o produto, com certeza a gente vai executá-lo na norma, tá? Então, veja, agora nós vamos começar hoje, nesse primeiro vídeo dessa nova fase, exatamente entendendo as fissuras, ou seja, as fissuras no estado plástico e as fissuras no estado endurecido. A gente tem que entender, separar essas duas fissuras para saber onde é que a gente pode mitigar, onde é que a gente pode minimizar esse processo para que a gente tenha condições de ter uma estrutura muito mais durável, uma estrutura muito mais sadia, para que a gente não tenha tanta dor de cabeça, principalmente de forma precoce, ok? Então vamos lá. Nós temos que tipo de fissura? Como eu disse, concreto plástico e no concreto endurecido. Tá? No concreto plástico, nós temos as fissuras de retração e as fissuras de movimentos, com movimentos precoces que ocorrem na nossa estrutura, na execução. Então, nós temos que entender que estas fissuras no estado plástico, com certeza, nós podemos minimizá-la exatamente na execução da estrutura do concreto armado, analisando bem a fundação, a forma, o aço, a colocação do aço, lançamento, adensamento, cura. Isso nós vamos poder minimizar. Por quê? Porque, como nós sabemos, as fissuras de retração nós temos as fissuras de retração plástica, as fissuras de retração química e a autógena. Todas essas, como nós sabemos, nós podemos minimizá-la, nós podemos mitigá-la na execução da estrutura de concreto armado. Aqui, nós abrimos uma playlist de Entendendo as Fissuras, onde você já tem vídeos lá novos que eu fiz sobre as retrações plásticas, químicas e autógenas do nosso concreto. Então, dê uma olhadinha lá no playlist, né, Entendendo as Fissuras, que você já tem esses vídeos sobre as fissuras do concreto plástico, ok? Os movimentos precoces nós temos das formas, nos agregados e nas juntas frias. Então, também vai ser, só que aqui a gente vai entender na área o quê? No Entendendo o Concreto. No Entendendo o Concreto, nós vamos falar desse tipo de situação, como a gente vai poder minimizar este tipo de situação, ok? Então, essas, basicamente, são as fissuras que ocorrem no concreto no estado plástico. Agora, no concreto no estado endurecido, nós temos as físicas, químicas, térmicas e estrutural. Então, quais são as fissuras físicas? São aquelas patologias que agridem o nosso concreto, ou seja, a heterogita tardia, a reação agregado, corrosão e ataques por sulfatos. Então, todas essas situações, nós vamos entender entendendo as patologias, vamos entender como são essas patologias, como elas ocorrem, né, de uma forma diferenciada, né, de uma forma mais didática, e depois vamos ver como é que a gente pode minimizar e até tratar esses tipos de situação quando a gente já temos na nossa estrutura. Vai ser, como eu digo, vai ser um curso de engenharia paulatino, onde você vai aprendendo aos poucos, caminhando junto com a gente, todos esses temas que eu falei no início, tá? A química, nós temos contração dos agregados e retração por cercagem. Também a mesma coisa. Nós vamos aprender ao longo desses temas aqui do nosso novo YouTube de Silvio Andrade, tá? A térmica, mudança de temperatura sazonal, né? Esse processo de inverno, verão, outono, primavera, sol, chuva. Desculpe, retração térmica, né? Que é a retração do concreto que a gente vai também estudar e mostrar para vocês, tá? E já estrutural nós temos sobrecargas, projeto inadequado, movimento extensivo, movimento excessivo e recalque diferencial.
tá? Então, esses aí, a gente vai ficar bem para lá. A gente vai tratar primeiro da gente tentar minimizar e tratar esses outros tipos de situação. Aqui, nós vamos entender também com as fissuras, com os processos estruturais, né, de recuperação. Então, eles vão ser tratados tanto na recuperação, como nas fissuras, como nas patologias, ok? Então, veja, isso aqui é um resumo das fissuras, o que é que a gente vai tratar ao longo desse novo sistema do nosso canal do YouTube, tá? Então, essa segunda-feira foi basicamente para a gente entender os tipos de fissura. Já na próxima segunda, nós vamos falar causas das fissuras de retração estruturais. Eu não vou falar na retração plástica, eu não vou falar nisso. Eu vou, como a gente identificar na estrutura de uma laje, de uma viga, de um pilar, se aquela fissura é de retração, se aquela fissura é estrutural e de onde ela veio, tá? Então, é isso que eu estou dizendo a vocês. Nós vamos começando aqui, é como se fosse um curso de engenharia paulatino, onde a gente fosse entendendo para a gente ter cada vez uma estrutura de mais qualidade e durabilidade. Então, aguardo vocês amanhã, onde nós vamos ter concreto. Amanhã nós vamos falar Entendendo o Concreto, a primeira aula de Entendendo o Concreto dessa nova fase do canal, ok? Um forte abraço e até lá.